Graça e paz para todos. Meu nome é Júlio Herculano, todos já sabem, mas é necessário me reapresentar. Sou teólogo, formado em Direito, com especialização em Direito Penal e Processo Penal, e sou servidor público. Exerço minha função ministerial nas Assembleias de Deus de Teresópolis, presidida pelo pastor Israel Couto, meu sogro. Eu estou aqui retornando à turma de bacharelando em Teologia, pelo CETEC, para ministrar a disciplina Ética Cristã. Estaremos tendo 8 encontros às quartas-feiras, com possibilidade de haver uma mudança entre quinta ou terça a acordar com a turma, e dessa forma buscar, levar a turma a pensar sobre os assuntos concernentes à ética cristã. Eu tive o privilégio de tratar com vocês sobre assuntos jurídicos dentro da disciplina Direito e Igreja, e agora, não mais sob a ótica jurídica, mas sob uma perspectiva bíblica cristã, iremos falar sobre a ética, fazendo uma abordagem rápida sobre determinados assuntos que são importantes para serem tratadas na igreja dos nossos dias. Tá? Enquanto você, estudante de teologia, mas também que já exerce funções pastorais, ministeriais, ou que irá exercer, você deve estar preparado para responder com mansidão assuntos que são, em muitos momentos, polêmicos. E dessa forma, sob o olhar bíblico, dar a resposta necessária para que aquele que te ouve e que nos ouve, essa pessoa possa alcançar o pleno conhecimento da verdade e crescer em graça e em conhecimento. Antes de tratarmos do assunto propriamente dito, eu gostaria de esclarecer que iremos dividir a avaliação em dois momentos. Primeiro, a avaliação de participação. Eu vou dividir para cada encontro nosso, às quartas-feiras, eu vou dividir em 4 vídeos de aproximadamente 30 minutos. Eu gostaria que vocês assistissem aos vídeos e dessa forma, para cada vídeo respondido, mandasse um ok no privado para mim. Ó, eu assisti o primeiro, o segundo, o terceiro vídeo e o quarto vídeo. Para cada vídeo assistido, e entendido, vou dar o ponto no valor de 2,5. Então, chegando ao valor de 10 assistindo os 4 vídeos. Tá? Essa é a nota de participação. A segunda nota, que é a nota também tão importante quanto e é a principal, onde vocês irão elaborar um trabalho por escrito, conforme foi feito na disciplina Direito e Igreja, com 3 laudas no máximo. Capa, contracapa, contendo introdução, bibliografia, ok? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Na conclusão desse trabalho curto, você vai colocar a sua opinião sobre o assunto tratado. Então, serão duas avaliações tranquilas, e eu gostaria que vocês se empenhassem, melhorassem, escrevessem com coesão e coerência, sintetizassem o assunto, mas que desse clareza no seu posicionamento, tá? Assim como eu fiz na outra disciplina. E eu preciso que vocês participem e me deem o feedback dos vídeos que serão assistidos, tá? E para isso eu vou precisar que vocês façam contato no privado, no WhatsApp pelo privado, tá? Não pelo grupo. Nas quartas-feiras estarei participando com vocês, disponível para qualquer questionamento, tá? O que vocês quiserem perguntar dentro do grupo ou também no privado, vocês terão liberdade para isso. Mas eu falo quarta-feira, mas em qualquer outro momento que vocês precisarem tirar quaisquer dúvidas, podem fazer contato comigo. Terei o prazer de
de dessa forma ajudá-los, né, no esclarecimento dos assuntos que serão tratados. Eu também sei que serão 8 dias, né, quase 2 meses de encontros. Eu sei que vai aparecer circunstâncias adversas que talvez dificultem, né, a frequência, né, pontualmente falando. Mas a gente vai conversando e vocês vão apresentando as demandas para que a gente possa adequar e dessa forma nos ajudar, tá? Para que a gente tenha pleno êxito no desenvolvimento da disciplina e ao final com as 2 avaliações, tá ok? Vai dar tudo certo e estaremos juntos em nome de Jesus. Quero fazer a leitura de um texto bíblico que se encontra em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 19, que diz: Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Deus se manifestou através da sua criação. Os seus atributos invisíveis saltam aos nossos olhos através da sua criação. Então, não discutimos o fato de que Deus existe, de que Ele se revela a todos. A todos. A criação é a demonstração clara da existência do poder de Deus. Encontramos na criação os atributos invisíveis do Senhor, o seu eterno poder e divindade. Encontramos naquilo que Ele fez a glória dele. Tá ok? Quero orar com cada um. Deus amado, em nome de Jesus eu oro, pedindo a tua bênção em favor dos teus filhos, que comigo estarão estudando a disciplina ética cristã. Eu te peço em favor de cada uma vida aqui representada, as suas famílias, abençoe-os poderosamente, atenda às suas necessidades segundo a tua vontade, mostra a tua glória e o teu poder. É nessa oração que eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor fez, faz e fará na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós iremos então falar sobre ética cristã. Primeiro, eu quero trazer uma definição de ética de uma forma geral. Ética é o estudo dos juízos de apreciação referentes à conduta humana, do ponto de vista do bem e do mal. É o conjunto de normas e princípios que norteiam a boa conduta do ser humano. É o conjunto de normas e princípios que estão relacionados à boa conduta do ser humano. Ética estuda a conduta humana e a ética não é igual à moral. Enquanto ética estuda a conduta humana, a moral é a qualidade desta conduta. Enquanto ética estuda a conduta humana, a qualidade desta conduta é denominada moral. Ok? Então, nessa compreensão de ética, fazendo a sua separação do que é moral, mas ela não é vista individualmente, é um conjunto, mas é para você entender que ética e moral são coisas distintas, porém andam juntas. Tá? Eu também gostaria de dar uma opinião, trazer uma definição na perspectiva filosófica, que diz: é a área da filosofia que se ocupa do estudo das normas morais nas sociedades humanas e busca explicitar e justificar os costumes de um determinado agrupamento humano. Essas normas morais nas sociedades humanas, né, essas normas podem diferenciar. Para algumas sociedades estabelecidas, aquilo que para mim é moral, eticamente falando, ela deve ser vista como uma conduta humana correta,
para uma outra sociedade, não. Um exemplo, né? Eu, Júlio Herculano, vivo no Brasil, a minha conduta ética, moral, vai me mostrar que, e pela legislação vigente, que a monogamia é a única forma adotada de casamento. Não existe poligamia, né? O que vai além disso, né, é crime, é imoral, eticamente falando, totalmente desconexo. Porém, existem sociedades, nações que adotam a prática da poligamia. E para eles isso é normal. Para eles, para essa sociedade, a prática da poligamia é algo extremamente aceitável, né? Eticamente falando, correto. A legislação permite isso. Então, numa perspectiva enquanto sociedade, né, aquilo que é ético e moral para mim, para outros pode não ser. Mas nós iríamos focar essa ética, essa busca da moralidade, né, na qualidade da conduta humana, a gente vai olhar a ética numa perspectiva cristã. E aí que é o diferencial. Não existe desdobramentos dessa ética numa perspectiva cristã. É uma única ética, porque está baseado na moralidade de Deus, está baseado nos atributos intrínsecos, essenciais de Deus. Dentro da teologia sistemática, a gente estuda os atributos morais de Deus. A gente precisa compreender que não existe diferenciação de ética cristã com base bíblica, que há uma moralidade única. Por exemplo, mentir. Mentir é inegociável, você não mente. O cristão não mente, mas alguns entendem que a mentira, em determinadas ocasiões, são necessárias, são importantes, são eticamente falando toleráveis, né? Dentro dessa apreciação da conduta humana, alguns vão aceitar a prática da mentira, né? Vamos olhar de uma forma bem objetiva, trazendo um exemplo, né? Pequeno. Quem aqui, quando criança, comeu alguma coisa com uma mistura e a mãe disse, come, filho, e você, não, isso aqui tem mistura, tem alguma coisa, tem algo que eu não gosto. Eu, por exemplo, não gostava de beterraba, eu não gostava de angu. A minha mãe, para render a comida, ela fazia a mistura, colocava beterraba no feijão e colocava angu, fubá, dentro também com farinha e feijão para render. Só que eu sabia, o gosto me mostrava isso. Quando eu falava, aí achando que enganaria a criança, a mãe dizia, não tem nada misturado, come. E eu, na verdade, a criança não é enganado, né? Então, mas essas mentirinhas é que vão permitindo que outras venham, entendeu? Isso aí acontece. Eu não sei o que você pensa disso dentro de casa, mas na minha casa, nenhuma mentira é tolerável, né? Aqui em casa, né, eles comem, sabem o que estão comendo. Eles vão vestir, sabe como é que é feito para a aquisição de recursos financeiros, né? Às vezes me ausento de casa por causa do trabalho. Eles sabem do que eu faço. Em casa, todos sabem da verdade. Entendido isso? Então, para mim, né, essa é a verdade bíblica. É a verdade que, em hipótese alguma, ela pode ser manipulada, né? E a Bíblia vai me dizer que o diabo é o pai da mentira. Quando você fala uma mentira, para Deus não existe a mentira em menor proporção e uma mentira em maior proporção. Às vezes você vai dizer, poxa, mas tem gente que mente para ajudar o próximo, porque se falar a verdade pode prejudicar. Então fuja dessas situações, mas evite, porque mentira é mentira, né?
Quem me conhece sabe que eu evito, eu dou a volta, mas se tiver que encarar para falar a verdade, eu falo verdade, principalmente para amigo, principalmente para família. A gente fala a verdade para quem está próximo de nós. E se falamos a verdade para quem está próximo de nós, as pessoas que estão longe vão saber que você trata com a verdade. E ninguém vai te procurar para querer ouvir mentiras. Vão querer ouvir a verdade que você vive, a verdade que é Cristo Jesus. Tá ok? Então a gente vai estudar a ética cristã, nessa perspectiva cristã, né? E com o desdobramento vamos trabalhar alguns assuntos relacionados a isso. Muito bem. Ainda sobre a ética, de uma forma geral, nos dias atuais, a ética trata sobre o distanciamento da ética secular da moral cristã. Hoje está sendo tratado a ética de uma forma abrangente, totalmente distante dessa moralidade que encontramos na Bíblia Sagrada, do que encontramos eticamente falando dentro dos escritos sagrados, né? Tentam estabelecer uma ética secular, né? Todos nós temos a noção do que é certo e errado. Está intrínseco em nós. Deus nos formou, nos criou com essa noção do certo e errado, do conhecimento do bem e do mal. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Ninguém nega isso, né? Só que essa noção de bem e do mal, dentro de uma sociedade plenamente atuante, ela vai trazer pontualidades que vão diferenciar essa ética secular da ética que encontramos na Bíblia Sagrada, né? Usei o exemplo da monogamia e poligamia, né? A gente sabe que essas práticas são diferentes por conta de legislações, mas nós encontramos na Bíblia Sagrada a única prática do casamento, que é a monogamia. Quer ver uma coisa? Também, é possível ser moral e ético ao mesmo tempo? É possível você ser moral e ético ao mesmo tempo? Um exemplo disso é a sua vida particular, a sua moralidade, a sua busca pelo certo e errado, aquele tratamento que você apresenta para sua família, esse ambiente familiar, ético-moral que você tem dentro da sua casa, você na sua vida pública, na sua vida de trabalho fora da família, do âmbito da sua vida particular, você vai também estender essa prática da ética, né? O seu comportamento de educação, de postura, de respeito ao próximo, né? De cuidado, de dar atenção, você faz dentro da sua casa, mas também fora dela, na sua vida pública, na sua vida aí fora. Está relacionado essa prática da vida ético-moral. É possível ser moral e ético ao mesmo tempo? Sim. Tá ok? Mais adiante. Então, a gente, dentro das questões atuais da ética, a gente também percebe algumas mudanças que estão ocorrendo nos valores cristãos. Eu não falei aqui sobre casamento? A gente fala sobre a indissolubilidade do casamento. Pregamos isso em nossos púlpitos. Entretanto, esses valores cristãos estão sofrendo mutações por conta dessa transformação social. Só que o ser humano, enquanto sociável, ele muda, a Bíblia não muda. O Deus que nós servimos não muda. Então, essas mudanças que ocorrem nos valores cristãos estão indo contrários àquilo que a Bíblia Sagrada nos orienta, nos apresenta. Que mudanças são essas? Que a gente tem que dar um jeito, reinterpretar a Bíblia Sagrada para trazer argumentos contrários e dar legalidade àquilo que antes considerávamos antiético, aquilo que antes considerávamos imoral. Como é que agora, a gente, passado o tempo, passado as décadas,
a gente agora admite algumas práticas como sendo corretas. Para que eu possa ter uma ascensão no trabalho, se eu tiver que mentir, passar por cima de alguém, prejudicar alguém, isso poderá gerar problemas no ambiente de trabalho, né? Mas aí você vai dizer, mas se eu quero uma ascensão laboral, não importa os meios, eu vou chegar lá e isso é um direito meu. Isso aí não tem imoralidade alguma. Olha a deturpação das coisas dos argumentos que são utilizados para poder dar legalidade àquilo que é ilegítimo, né? Você puxar o tapete do seu próximo, você prejudicar, fazer fofoca em ambiente de trabalho, querendo dessa forma denegrir a imagem do seu companheiro e poder sobressair diante do seu chefe, diante daqueles que estão exercendo funções superiores a você. Você quer ficar bem com eles, passando por cima daquilo que, eticamente falando, é totalmente inaceitável. Só que para alguns, aquilo que é ético para mim, para outros não. Não interessa. Se tiver que fazer algo para que eu possa me dar bem, eu faço. Eu estou falando em um ambiente secular. Será que essa mudança de ética acontece dentro da igreja? Né? Você já viu alguém utilizar de argumentos não verdadeiros para prejudicar alguém ministerialmente? Uma fofoca, uma palavra mal direcionada ao líder da igreja? Talvez você tenha sido vítima disso, né? Vítima da falta de ética ou da mudança dos valores cristãos. O que antes era pecado, hoje não é pecado. Como é que está acontecendo isso? A Bíblia não mudou. Passados os séculos, não mudou. Mas nós estamos dando sempre um jeitinho para que essas circunstâncias, né, sejam motivos de discussões no meio eclesiástico. Existem teólogos liberais que vão dar permissividade para práticas antiéticas no ambiente de convivência. E isso é por conta dessa tal liberalidade teológica que não se reporta à Bíblia Sagrada, mas traz interpretações extrabíblicas. E essas interpretações que estão sendo trazidas e que são de fora da Bíblia, essas interpretações estão causando desgraças no ambiente eclesiástico. Desgraças, né? Desunião, desordem, desobediência, né? Práticas de pecado das mais diversas possíveis, como se fosse normal. É a troca de casais, né? O desrespeito à família. É você acreditar que alguns princípios bíblicos podem ser relativizados. Por exemplo, é um princípio bíblico o dízimo e as ofertas. Não existe outro argumento a não ser a de que nós precisamos ser fiéis, né, aos dízimos e ofertas conforme princípio extraído da Bíblia Sagrada. Mas aqueles teólogos liberais já estão trazendo uma ideia diferente. Isso não é obrigado. Isso aí é forçação de barra de líderes. Já tem outros que vão para o extremo. Enquanto uns estão buscando o afrouxamento desses princípios, outros já exageram. Não, que além do dízimo e das ofertas tem primícia, tem não sei o quê, e aí começa a sufocar as pessoas. Os 10% que as pessoas trazem à casa do Senhor já está ficando pouco. As pessoas querem mais, né? E isso está enraizado pela ganância. Aí eu te pergunto, eticamente falando, não está errado? Eu estou falando numa perspectiva cristã. As mudanças dos valores cristãos estão ocorrendo.
E aí essas interpretações estão causando confusões. Né? E aí, quando causa confusões, a má interpretação, também traz o enfraquecimento da instituição. Entendeu? Mas não vou bater muito nessa tecla, não. Vamos mais adiante, mas você vai refletir sobre isso que eu estou falando. Você vai pensar sobre o que a gente está apresentando aqui, tratando desse assunto, tá? Então, nessa perspectiva de mudança de valores, a gente agora especificamente vai falar sobre a ética cristã, que é a ciência da conduta humana que se determina pela conduta divina. Essa é uma definição trazida pelo teólogo Emil Brunner. Ele traz essa clareza quanto à conduta humana, né, que está relacionada diretamente pela ação divina, pela conduta divina. Deus é bom. Eu e você precisamos ser bom. Deus é justo. Precisamos ser justos, assim como Ele é. Deus é amor. Precisamos amar assim como Ele nos amou primeiro. E como é isso? Deus não escolhe ninguém para amar. Ama a todos, não ama o pecado, mas ama o pecador. Agora eu e você vamos escolher a quem amar, a forma como amar. Vamos selecionar esse amor. Como é que essas escolhas, essas mudanças, essas adequações à nossa realidade? Mais uma vez, voltando às mudanças dos valores cristãos. A ética cristã que estaremos tratando nesses 8 encontros vai nos mostrar que estamos muito aquém do que realmente precisamos estar como centro da vontade de Deus. E como líder, como pastor, como responsável por departamentos dentro da sua igreja, como professor de escola bíblica, educador cristão, você precisa estar preparado para responder à razão da tua fé, para responder a essas questões humanas, para responder sobre o que é certo e o que é errado. Os meus filhos sabem o que é certo. Não minta, para que seja recompensado. Seja grato, para que também tenha a bênção de Deus. Eles ouvem a verdade dentro de casa, mas eles só não ouvem da boca da mãe e do pai. Eles também veem a nossa prática diária. Imagina você falar, instruir, mas na convivência não demonstrar isso. Nós precisamos compreender que a responsabilidade está em nós, enquanto líder, enquanto pastores, enquanto responsáveis por um grupo de pessoas, precisamos ensinar com responsabilidade, com clareza, não mudando os valores cristãos, mas cumprindo fidedignamente aquilo que os escritos sagrados nos apresentam. Então eu encerro esse primeiro vídeo e daqui a pouco posto o segundo em continuidade. Para cada encontro, farei 4 vídeos de aproximadamente meia hora, tá ok? Até daqui a pouco. Deus abençoe.